Então, você que está assistindo esse podcast, no momento de maior dificuldade, é no momento que Deus mais vai te usar para você abençoar vidas. Não desista. É uma coisa interessante, praticamente o pastor entendeu um texto que tem na Bíblia, que aliás é um texto de referência na minha vida, tá? Na minha conversão. Vou até contar aqui rapidinho. Eu estava treinando cachorros na aeronáutica, da onde vem a bagagem de ter treinado minha Cheyenne. Tá aí explicado. Então, estava treinando alguns cachorros na aeronáutica, e lá apareceu um cachorro, estou resumindo aqui, apareceu um cachorro lá, o negrume. Esse cachorro veio com tudo para cima de mim, para me atacar. Eu levantei minha mão para dar um soco naquele cachorro. O Adroaldo, que era um cabo da aeronáutica naquela ocasião, quando eu servia a aeronáutica em Brasília, ele segura minha mão e fala: "Tu é maluco, cara? Esse cachorro é do Major Brigadeiro, 4 estrelinhas aqui em cima do ombro. Toca a mão nesse cachorro, cara, tu vai ser preso, expulso, sei lá o que vai acontecer contigo. Vai acontecer mas coisa... não ouse tocar nesse cachorro, tu é maluco." Eu olhei pro cachorro, olhei para ele. Eu era novo convertido praticamente, tinha 1 ano, 2 anos de convertido. Olhei para ele assim, olhei pro cachorro: "Ah, Deus, me dá paciência." Ele olhou para mim assustado: "Sérgio, pior do que você bater no cachorro foi a besteira que você acabou de falar." "Como assim? O que eu fiz de errado? O que eu falei de errado?" "Você pediu para Deus paciência." "Sim, claro, eu estou precisando." Uhum. "Vem cá," me levou no escritório dele e abriu lá Romanos 5, versículo 3 e 5. Esse versículo mudou a história da minha vida. O Sérgio Cardoso começou a viver ali. Uhum. E o texto falava o seguinte: "Não somente isso, mas gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não é vã, porquanto o amor de Deus, do Espírito Santo, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado." Eu ouvi aquilo, ele olhou para mim assim: "Entendeu, Sérgio?" Sim. Eu olhei para ele assim: "Claro que entendi." "O que você tem a dizer?" "Senhor," imaginei Deus lá. Não, imaginei Deus lá. "Fala, meu servo." "Senhor, me manda a tribulação, porque eu preciso desenvolver a paciência em mim, porque senão da próxima vez eu mato esse cachorro." Ele olhou para mim assim e saiu fora. Cara, no mês seguinte eu fui transferido para o Ministério da Aeronáutica, no Gabinete dos Ministros. Uhum. Gabinete dos Ministros é o sonho de todo soldado servir naquele período lá. Uhum. É a melhor comida, você não tem que cortar o cabelo. Bom, hoje eu não tenho nem cabelo, mas naquela época eu tinha. Então tem que raspar tanto o cabelo é bem baixinho, mas não é raspado. Você tem a melhor comida, tem o melhor negócio, o horário de trabalhar é de 9 às 5, tem um ônibus que espera na tua casa. Cara, trabalhar no gabinete do ministro... Uma série de coisas boas. Maravilhoso. O uniforme, cara, era fantástico. O trabalho era embaixo de ar-condicionado, não tem que fazer horas, nada disso não. Eu fui todo feliz. Mas lembra? Eu mandei Deus tomar uma tribulação, não falei? Pois é. Ele mandou a primeira. Chegou a primeira transferência. Precisava de um soldado num outro departamento que já não era mais no gabinete do ministro. E eu era mais novinho. E esse negócio de não ser mais novinho em quartel é complicado. Não é novinho de idade, não. É meu número. É o primeiro. Me pegaram. Fui transferido para um lugar abaixo da minha função em outro estabelecimento. Beleza. No mês seguinte, outro problema em outro andar. Outra transferência. Lá fui eu, transferido de novo. Pediu? No mês seguinte, fui transferido de novo. Resumindo, em 12 meses, eu estava lá no quartel de novo, tirando 24/4, acho que era 2/4, alguma coisa assim, não lembro mais. Acho que era 2/4, 2 horas trabalhando e 4 descansando. E agora eu estava lá de volta no ministério, só que agora lá embaixo, como aquele soldado, com a minha arma, pagando continência para todos os meus amigos. Um vexame, uma vergonha. Estava eu lá no canil de novo, inclusive, ajudando os cachorros lá. Quer dizer, eu tinha uma decadência de cair do ministério, dos gabinetes do ministro, para a posição pior possível. Eu voltei a trabalhar no setor de soldado raso. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Uau. Nunca fui tão humilhado na minha vida. Porém, quando eu cheguei para o meu amigo e falei que ia pedir baixa, depois de ter o meu serviço, ele chegou para mim e falou o seguinte: "Sérgio, não dê baixa, não faça isso." "Mas por quê?" "Cara, não tem emprego lá fora. Não está tendo trabalho lá fora para ninguém. Eu estou vendo um cara de soldados que saíram
Estão pedindo para voltar, mas não deu jeito, eles já deram baixo, não tem como voltar mais, já era. Não tem nada lá fora, Sérgio. Você tem algo a dizer em relação a isso aí? Porque se sair, você está no sal. Eu falei, ô Adroaldo, você me mostrou um versículo há um ano atrás que eu nunca esqueci. É claro que eu lembro do versículo. Você estava falando de Romanos 5, 3, 5. Exato. Eu falei para você pedir paciência, tu foi pedir paciência, tu é maluco. Pois é. Olha o que você passou, cara. Como você foi rebaixado. Nossa, nem me fale, cara. Passei em cada posição de trabalho naquele ministério, você não tem ideia. A ponto de voltar a estar aqui como soldado raso. Mas posso ler esse versículo de novo? Mudando um pouquinho? Ele, claro, Sérgio. Ok. Então vamos ler o versículo de novo. E não somente isso, mas gloriemos nas transferências, que é a tribulação. Uau. Porque as transferências me trouxeram paciência de trabalhar com pessoas e personalidades totalmente diferentes umas das outras. E essa paciência me deu experiência em cada ramo de trabalho que eu trabalhei, licitação, áudio, isso, em várias situações diferentes. Essas experiências me deram esperança de quando eu sair daqui, emprego não falta. Porque agora eu tenho 12 profissões, que quando eu entrei aqui não tinha nenhuma. Uau. Agora eu saio daqui com 12 profissões nas minhas costas. Ou seja, o mal que era para me derrubar, que era a tribulação, me trouxe uma pessoa experiente profissionalmente, a ponto de a minha posição hoje, como eu falei, no lado profissional, como engenheiro que eu sou, que eu fui, né, que eu falo que eu fui porque eu me aposentei, foi a expressão, né? Eu fui, me tornei produtor musical, era vocalista de banda de rock, tinha meu próprio estúdio de gravação e montava estúdio de gravação para muitas pessoas. Então, quer dizer, tinha uma experiência maravilhosa, mas tudo isso eu tive porque eu soube encarar um dia o que eu soube encarar, não, consegui entender o que significa glorificar a Deus na tribulação, porque é isso que Deus nos ensina, glorificar a tribulação. O que significa glorificar a tribulação? Significa um problema chegar para você, fazer que nem ele, anota o negócio e coloca o sticker. Num problema de tribulação, ele não está pensando nele, está pensando nas pessoas. Se eu estou passando por isso aí, outras pessoas também podem estar passando isso aí. O que é passar por uma tribulação, glorificar a tribulação? Imagina que você está ganhando um carrão novo. Como é que você fica? Yeah! Feliz, né? Feliz da vida. Estou ganhando uma casa nova. Nossa, nem fala. É uma reteté, um ri para lá para trás, lá, fantástico. É uma alegria total. Exatamente. Total. Quando a Bíblia fala para alegrar a tribulação, é justamente isso, alegrar mesmo, é glorificar. Porque sabendo que essa tribulação vai trazer para você coisas maravilhosas. Mas se a tribulação não vier, não há crescimento. Ele passou por várias tribulações que houve crescimento, chegar a atingir quase 3 milhões de pessoas, de seguidores, por causa do sofrimento que ele passou. Mas o que ele fez? Ele ficou vitimizado, se vitimizou? Não. Ele pegou o momento da dificuldade e fez esse momento de dificuldade ser uma coisa boa. Diante desse versículo de Romanos 5, é você enfrentar, encarar, você passar aquilo ali e fazer daquilo ali um testemunho e algo que Deus vai te honrar. E sabe o que é interessante? Quando você passa um problema desse, é importante saber o seguinte: tem pessoas que vão chegar, essa minha tribulação, foi nem tribulação não, foi o diabo que se levantou contra mim. Olha, nem tudo. Acontece muitas vezes o diabo se levantar contra você. Mas mesmo assim, não é tudo, não é sempre que é o diabo. Tem muitas coisas, é consequência de alguma coisa que tu pisou na bola. Consequência de um ato seu. Toda ação gera uma reação. Então, tem essa situação. Mas quando o diabo se levantar para você, em vez de você se vitimizar, é mais outro motivo para você glorificar a tribulação. Mas peraí, o diabo se levantar contra mim, eu vou glorificar? Sim. Sabe por quê? Vou te ensinar uma coisinha que eu aprendi lá na época do quartel. Nunca esqueci e sempre apliquei na minha vida. Sabe o que eu aprendi naquela ocasião? Aprendi que se o diabo está vindo contra mim, eu tenho que glorificar. Sabe por quê? Porque o diabo nunca se levanta contra uma pessoa que não lhe representa perigo. Verdade.